Salve, salve galera, tranquilidade pessoal. Galera, mais uma prova aqui respondida no canal, beleza? Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora mesmo, deixa sua curtida, beleza? Compartilha o conteúdo. Se você conhece alguém que fez essa prova, passe agora mesmo esse conteúdo para essa pessoa, para que ela entenda que das 15 questões que ocorreram ontem na prova, 2 delas precisam ser anuladas, beleza? Porque foram mal formuladas. E você vai ver comigo quais foram, beleza? Vamos lá. Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, RN, Rio Grande do Norte, operador de sistemas de água e esgoto. Vamos lá, galera. Foram 15 questões, beleza? Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões de 1 a 4. Seria 11 horas da manhã. O campo, segundo o costume, acabava de descer do almoço e, apenas atrás da orelha, o lenço por dentro do colarinho, dispunha-se a prosseguir do trabalho, interrompido pouco antes. Entrou no seu escritório e foi sentar-se a secretária. Defronte dele, com uma gravidade oficial, empilhavam-se grandes livros de escrituração mercantil. Ao lado, uma prensa de copiar, um copo d'água sujo de pó e um pincel chato. Mais adiante, sobre o mocho de madeira preto, muito alto, via-se o diário deitado de costas e aberto de par em par. Tratava-se de fazer a correspondência para o norte. Mal, porém, dava começo a uma nova carta, lançando cuidadosamente no papel a sua bonita letra, desenhada e grande, quando foi interrompido por um rapaz, que da porta do escritório lhe perguntou se podia falar com o senhor Luiz Batista de Campos. Beleza? Casa de pensão a Luiz de Azevedo. Ok, vamos lá. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Luiz Batista de Campos foi até o escritório para falar com o rapaz que lá trabalhava? Não, isso foi o contrário, ok? Perceba aqui, pessoal. Tratava-se de fazer a correspondência para o norte. Mal, porém, dava começo a uma nova carta, ou seja, o Luiz mal dava começo, ok? Lançando cuidadosamente no papel a sua bonita letra, a letra bonita do Luiz, desenhada e grande, quando foi interrompido por um rapaz. Ou seja, ele foi interrompido pelo rapaz e o rapaz foi até o escritório. Não foi o Luiz Batista de Campos que foi até o escritório, não. Foi o rapaz quem foi, beleza? O rapaz que foi até o escritório possuía uma letra bonita. Não, quem possuía uma letra bonita era o Luiz, ok? Campos foi interrompido em seu trabalho por um rapaz que precisava falar com ele. Sim, letra C. Questão fácil demais, beleza? Gabarito da primeira questão, letra C, pessoal. Tranquilo? Tranquilo. Assinale a alternativa que preencha correta respectivamente as lacunas abaixo. O texto é um trecho do romance Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo, que, embora pertença à tipologia narrativa, apresenta nesse excerto características da tipologia descritiva, visto que expõe detalhes do ambiente e das ações. Bom, pessoal, o tipo de texto narrativo, ele traz o centro da história, quem, onde, como, quando. Todas essas perguntas, se elas forem respondidas a contento dentro do texto, esse texto ele terá um cunho narrativo. Perceba que isso ocorre. Uma ideia de tempo seria 11 da manhã. Tá aqui, ó. O Campos, segundo o costume, acabava de descer do almoço. A pena atrás da orelha, o lenço por dentro do colarinho, dispunham-se a prosseguir do trabalho interrompido pouco antes. Entrou no seu... Perceba, verbos no passado, tá aqui, ó. Acabava, certo? Outro verbo. Entrou. Perceba que verbos no passado, eles nos trazem uma ideia de narração, certo? Essa é uma característica da narração. Só que dentro do texto também há ideias descritivas, como por exemplo, tá aqui, ó, pincel chato. É uma descrição. Os adjetivos, eles descrevem, pessoal,
um substantivo. Pincel, chato, grande, livro, certo? Perceba que tudo isso me traz tá aqui, ó, bonita letra, nova carta, tudo isso me dá a certeza de que se trata de fato de um texto narrativo com traços descritivos, beleza? Então aqui não tem muito erro não, uma questão muito fácil, beleza? 2, gabarito, letra B, beleza? Beleza pura. Pessoal, por que a questão 3 deve ser anulada? Eu vou explicar agora. A banca deu como gabarito, tá aqui. A banca deu como gabarito a letra A. Letra A. E eu vou explicar o porquê não pode ser a A. E o gabarito, se não for anulado, ele tem que ser trocado, passando a ser a letra B. Certo? Vamos lá. Ao lado, uma prensa de copiar, um copo d'água sujo de pó e um pincel chato. Mais adiante, sobre um mocho de madeira preta. Muito alto, via-se o diário deitado de costas e aberto de par em par. Sobre as pontuações utilizadas no trecho anterior, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Bom, aqui a primeira alternativa está correta. O uso da vírgula após a expressão ao lado. Há o uso da vírgula após a expressão ao lado, porque é uma junta adverbial de lugar. Exatamente. Isso aqui é correto, beleza? Beleza pura. A expressão muito alto está entre vírgulas porque é um complemento nominal. Perceba, tá aqui, ó. Muito alto aqui, ó. Complemento nominal sobre um mocho de madeira preta, muito alto. Complemento de que nome? Não. Não é complemento de mocho, muito menos de madeira, muito menos do adjetivo preta. Não, isso aqui não existe não, beleza? Beleza. Bom, nesse caso, a 2 está incorreta. Apenas a 1 está correta. E perceba, o gabarito era para ser a letra B. Por quê? Porque a expressão sujo de pó está entre vírgulas porque é um aposto. Mas é claro que não. O aposto ele tem que ter uma natureza nominal. O núcleo do sujeito, o núcleo do aposto, perdão, ele tem que ser um núcleo nominal. Por exemplo, Lucas, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, saiu. Perceba, professor de língua portuguesa é um aposto explicativo de Lucas. Perceba que dentro desse aposto há um núcleo nominal, professor, ok? No caso aqui, para ser aposto explicativo, esse sujo de pó teria de ter um núcleo. E o núcleo, nesse caso aqui, é uma ideia verbal. Perceba, um copo d'água sujo de pó, não tem como sujo de pó ser aposto de copo d'água, porque para ser aposto, teria de ter um núcleo nominal. Tipo assim, um copo de água, certo? Taça linda, por exemplo, só um exemplo. Um copo de água, aí vírgula, taça linda, vírgula, e um pincel. Nesse caso, esse taça linda poderia ser interpretado como um aposto explicativo. Por quê? Porque dentro do núcleo desse aposto tem um substantivo, uma natureza nominal, taça. Percebe? Agora prestem atenção. Sujo de pó, o núcleo dessa ideia aqui é um verbo no particípio. Portanto, estamos diante de uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. Ora, e as orações adjetivas, elas exercem função sintática de adjunto adnominal e não de aposto. Todas as gramáticas normativas, certo? As notáveis gramáticas normativas, elas dizem que toda oração adjetiva, seja ela restritiva, seja ela explicativa, toda oração adjetiva exerce função de adjunto adnominal e não de aposto. Essa é a razão precípua pela qual o gabarito da questão 3 ou tem de ser a letra B ou a questão tem de ser anulada. Beleza? A IBFC gosta desse tipo de coisa. Em uma outra prova a qual eu respondi, também houve essa mesma ideia. Certo?
em que esse termo não era aposto, a banca considerou como aposto. Para ser aposto, o núcleo tem que ser nominal. Tipo assim, a menina da vila, certo? Aí, vírgula, filha da Maria, vírgula, saiu. Filha da Maria é um aposto de menina da vila. Por quê? Porque dentro do aposto tem um substantivo. Ok? Portanto, aqui a banca deu o gabarito como letra A. Nesse caso, pessoal, ou tem de ser a letra B, ou a questão tem de ser anulada. Beleza? Beleza pura. Questão 4. Essa é moleza demais. Não precisa nem ler. Não precisa nem ler a questão. Perceba, seriam e acabava, em relação ao tempo verbal. Qual é a ideia correta em relação ao tempo verbal de seriam e acabava? Bom, seriam aqui está no futuro do pretérito, certo? Seriam, futuro do pretérito. E acabava, essa terminação ava me dá a ideia de pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele pretérito que ele continuava no passado. Ele não é aquele passado realizado. O pretérito perfeito é aquele passado realizado. Eu joguei, eu andei, eu falei, pretérito perfeito. Agora, se acaba em ava, o pretérito é imperfeito. Porque é um passado que se estendia durante o tempo passado. Eu jogava, ou seja, se estendia mais de uma vez. Eu jogava, eu falava, eu brincava, eu cantava. Percebe? Então, ava é uma desinência que me indica pretérito imperfeito. Portanto, o gabarito da questão 4, pessoal, só pode ser a letra D. Tudo bem? D, 4D. 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram escritas corretamente. Bom, nesse caso, essa daqui é uma questão mais de cunho ortográfico. O conserto do automóvel foi bem feito. Tudo funciona perfeitamente agora. A questão pede o seguinte: assinale a alternativa em que todas as palavras foram escritas corretamente. Aqui, esse conserto com C... O concerto com C, pessoal, ele é um concerto musical. Tipo assim, se eu começar a tocar saxofone, aí sim, certo? Trompete, saxofone, aí é um concerto musical. Beleza? Beleza. Agora, se eu for falar de concerto, na ideia de corrigir, consertar, esse concerto não é com C, ele é com S. Beleza? Por exemplo, se eu for pegar aqui, deixa eu ver aqui, esse celular, eu tô com o celular aqui na mão. Se eu danar ele no chão aqui, tum, meti o celular no chão, pessoal, e eu mandar para o conserto corrigir, aí é com S. Beleza? Beleza pura. Tranquilidade? Perceba, aqui, em correção, é um privilégio, pessoal, pre não, beleza? É pri, é um privilégio. Então a B também está errada. Os materiais foram deixados em cima. Em cima, junto, existe o verbo encimar, que indica elevar, certo? Um passo acima, topo, elevação, em cima. O conhecimento em cima a aprendizagem, ok? O conhecimento eleva a aprendizagem. Nesse caso, o em cima, de fato, é junto. Mas nesse caso aqui não, beleza? Pelo amor de Deus. Os materiais foram deixados em cima, sobre. Se te dá a ideia de sobre, por exemplo, tá aqui, ó. Caderno, celular. Fiz isso aqui, ó. Sobre. Certo? Então, em cima, ele é separado. Beleza? Beleza. Portanto, o gabarito aqui é a letra D. Compreendo as exigências e farei o possível para acatá-las. Aqui não tem nenhum erro. Eu compreendo as exigências e eu farei o possível para acatá-las. Acatar essas exigências. É isso, gabarito, letra D. Beleza? Beleza pura. 6. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta uma palavra acentuada incorretamente. Bom, questãozinha de acentuação gráfica. E eu quero aqui apresenta uma incorreção. Beleza? Vamos lá. A. O destino era próximo à estação Anhangabaú. Aqui está correto. Por quê? Existe um hiato. Baú. A-U. Hiato.
Vogais se separam, correto? O freguês comprou uma fortuna em presentes para a família. O freguês comprou uma fortuna em presentes para a família. Não existe erro nenhum. Certo? Tá aqui, ó. Oxítono terminado em es. Ok. Na última quermesse havia um lanche exótico feito com carne de tatu. Opa! Aqui é onde mora o problema. Perceba. Assim, pelo menos até onde vai meu entendimento, nos bares de todas as cidades existe o seguinte: pitu, aí um acento agudo no U, mania de brasileiro. Nesse caso, realmente, se a gente for entender que pitu tem acento, então a mania do brasileiro é escrever errado. Por quê? Porque as oxítonas terminadas em U, elas não são acentuadas. Caju recebe acento? É claro que não. Por quê? Eu só vou acentuar uma oxítona se ela acabar em A, E, O, em e ens. Certo? Nesse caso, tatu é uma oxítona terminada em U. Não recebe acento. Oxítona terminada em U não recebe acento. É por isso que pitu, mania de brasileiro, não recebe acento. Beleza? Portanto, o gabarito da 6 é a letra C. Beleza? Assinala a alternativa aqui, ó, incorreta. C. Os aniversariantes do mês foram recebidos com uma selva. Ok. Aqui tá tudo ok. Tranquilo? Vamos lá. Lê atentamente o texto abaixo para responder as questões de 7 a 12. Beleza. Tá aqui, ó. A beleza do alce. Pessoal, essa... Deixa eu ver se é essa daqui. Nesse caso é a 7. A questão 7 ela tem de ser anulada. E eu vou explicar o motivo. Vamos ler o texto. A água do lago estava tão limpa que parecia um espelho. Todos os animais que foram beber água viram suas imagens refletidas no lago. O urso e seu filhote pararam admirados e foram embora. O alce continuou admirando a sua imagem. Mas que bela cabeça eu tenho. De repente, observando as próprias pernas, ficou desapontado e disse: Nunca tinha reparado as minhas pernas. Como são feias. Elas estragam toda a minha beleza. Enquanto examinava sua imagem refletida no lago, o alce não percebera a aproximação de um bando de lobos que afugentara todos os seus companheiros. Quando finalmente se deu conta do perigo, o alce correu assustado para o mato. Mas, enquanto corria, seus chifres se embaraçavam nos galhos, deixando quase ao alcance dos lobos. Por fim, o alce conseguiu escapar dos perseguidores, graças às suas pernas finas e ligeiras. Ao perceber que já estava a salvo, o alce exclamou aliviado: Que susto! Os meus chifres são lindos, mas quase me fizeram morrer. Ah, se não fossem as minhas pernas. Beleza. Assinale as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Bom, vamos lá. O alce não percebeu quando os lobos apareceram porque estava distraído à beira do lago? Verdadeiro. A gente viu isso aqui, ó. Preste atenção. Enquanto examinava a sua imagem refletida no lago, o alce não percebera a aproximação do bando de lobos. Verdadeiro. Verdadeiro. Certo? Lembrando que a banca deu como gabarito a letra B. Certo? A banca deu como gabarito letra B. Deixa eu só confirmar aqui. Foi, letra B. Nesse caso, pessoal, o gabarito tinha de ser a letra A. Por quê, professor? A parte do corpo que o alce mais admirava não foi capaz de salvar a sua vida? Bom, esse mais, ele torna, pessoal, essa ideia aqui uma ideia falsa, certo? Porque em nenhum momento o alce, ele disse no texto, qual era a parte do corpo mais admirada. Perceba, ele fala aqui em duas ideias, ó. Mais que bela cabeça eu tenho, certo? Em momento nenhum ele atribui o sentido de que a cabeça é a parte mais admirada. Não, ele elogia, mas que bela cabeça eu tenho, certo? E quando ele vai dar uma outra atribuição positiva, é aqui, ó. Os meus chifres são lindos. Em nenhum momento ele diz o seguinte: os meus chifres, ainda que sejam a parte mais admirada do meu corpo,
certo? Ele, em nenhum momento ele coloca os chifres como a parte mais admirada. Não. Ele diz, ó, os meus chifres são lindos. Assim como ele diz que a cabeça também é linda. É bela, certo? Ou seja, nesse caso, esse gabarito aqui era para ser um gabarito falso. A parte do corpo que o Walsh mais admirava não foi capaz de salvar. O mais aqui não era para existir. Para que essa ideia fosse uma ideia aqui verdadeira, o mais não era para existir, era para ser só assim, ó. A parte do corpo que o Walsh admirava, ou seja, tá aqui, ó, os chifres, a parte do corpo que ele admirava, assim como a cabeça, certo? A parte do corpo que ele admirava não foi capaz de salvar a sua vida. Aí sim, verdadeiro. Mas agora, que ele mais admirava, ele não admirava em momento nenhum o chifre mais do que a cabeça. Não, ele não disse isso aqui. No texto não, beleza? Então cabe recurso aqui. E o gabarito aqui era para ser a letra A. E não a letra B como a banca deu. 7B. Foi B, mas cabe recurso. Certo? Foi B, mas cabe recurso. Beleza? Beleza. E essa daqui é falsa. Certo? Nem todos os animais que foram beber, essa aqui é falsa. Beleza? 8. Uma das funções das aspas ou travessão é destacar a fala de personagem ou discurso direto. Assinale a alternativa em que aparece corretamente um trecho desse tipo de discurso. Bom, o discurso direto, ele se dá por meio de aspas, certo? Também, ou travessão. Ok. Onde é que ocorre isso? Vamos ver. O urso e seu filhote pararam admirados e foram embora. A gente viu isso aqui, ó. Ó. Não tem discurso direto. Beleza? Não tem. Os meus chifres são lindos, mas quase me fizeram morrer. Aqui sim. Por quê? Porque essa ideia, ela entra dentro de aspas. Aspas duplas. Aspas duplas. Preste atenção. Duplas aspas. Preste atenção aqui. Tá aqui, ó. Que susto, ó. Abre aspas. 2 pontos. Abre aspas. Que sustos. Os meus chifres são lindos, mas quase me fizeram morrer. Tá aqui, ó. Os meus chifres são lindos, mas quase me fizeram morrer. Gabarito da letra B. Incontestável. Se você for perceber essa ideia aqui, de quando finalmente me deu conta, e por fim o Walsh conseguiu escapar, essas ideias elas não estão entre aspas. Beleza? Apenas a B está. Portanto, 8, o gabarito é a letra B. Beleza? Beleza. De acordo com o texto, assinale a alternativa que não condiz com a história. O lago possuía águas puras que permitiam ver o reflexo de quem... A gente viu isso no início do texto, certo? No início a gente viu. Então isso aqui é verdadeiro, beleza? Eu quero aqui não condiz. Para o Walsh, suas pernas estragavam toda a sua beleza. Exatamente. Para o Walsh, sim. Ele viu a cabeça, né? Primeiramente ele viu a cabeça dele bela, depois ele percebeu que as pernas eram, certo? Estragavam com o seu corpo. O Walsh fugiu para o mato. Sim, sim. Mas a única que não condiz, pessoal, é a letra D. O Walsh se arrependeu de achar seus chifres lindos e viu em si... Não, ele não se arrependeu. Em momento nenhum o texto nos mostrou arrependimento. Certo? Ele se arrependeu de achar seus chifres lindos e viu em si as mais bonitas pernas? Não. Beleza? Isso aqui não. O Walsh se arrependeu de achar seus chifres lindos. Ó. Isso aqui até aconteceu. Aqui, ó. Ele se arrependeu de achar seus chifres lindos. Aqui, ó. Aqui. Que susto. Os meus chifres são lindos. Ele quis dizer assim, ó. Meus chifres, eles podem até serem lindos, mas eles quase me fizeram morrer. Certo? Aqui dá um matiz de arrependimento. Agora, viu em si as mais bonitas pernas? Gabarito aqui é a letra D. Beleza? 9D. 10. Quando finalmente se deu conta do perigo, só um momento que agora secou aqui a garganta. Quando finalmente se deu conta do perigo, o Walsh correu assustado para o mato. Ou seja, quando, ideia de tempo, certo?
Porém, enquanto corria, seus chifres se embaraçavam nos galhos, deixando-o quase... Enfim. Quando? Matiz de sentido temporal. Mas, matiz de sentido adversativo. Portanto, 10, tranquilo demais. Gabarito da 10, letra C. Beleza? Beleza pura. 11. Assinale o enunciado extraído. Analise o enunciado extraído do texto. O Alce continuou admirando a sua imagem. Bom, o Alce é o sujeito, nesse caso. Continuou admirando é uma locução verbal, em que o verbo principal da locução é admirando, e o verbo principal da locução é quem manda na locução, ou seja, a predicação, a transitividade, quem reclama é o principal. Continua admirando a sua imagem. E a sua imagem é o complemento direto da locução verbal. Beleza? Então, sujeito, verbo, objeto direto. Beleza. Quanto às funções sintáticas e classificações das palavras da palavra em destaque, da oração em destaque, assinala a alternativa incorreta. Eu quero a incorreta. A expressão a sua imagem é um complemento nominal? É claro que não. A expressão a sua imagem é um objeto direto, é um complemento direto da locução verbal, continuou admirando. Certo? Então aqui o gabarito é a letra A, de cara. Beleza? Por quê? Assinala a alternativa incorreta. Então a incorreta aqui, de fato, é a letra A. A palavra alce é o núcleo do sujeito simples? Sim. A expressão continua admirando na locução verbal? Sim. O artigo definido tem... O artigo definido o... Cadê? O, tá aqui... O tem a função de adjunto. Anota o seguinte: todo e qualquer artigo exerce função sintática de adjunto ad nominal, certo? Anotem isso, beleza? Beleza. Vamos para a 12 agora. O texto A Beleza do Alce pertence ao gênero fábula. Sim. Características humanas atribuídos a seres não humanos. Atribuídos a animais, melhor dizendo, ok? Quanto à sua tipologia, assinale a alternativa correta. Ou seja, a fábula, pessoal, a fábula é um gênero textual, certo? É um gênero textual do tipo narrativo, beleza? Do tipo narrativo, tranquilo? Tranquilo. Tá aqui, 12B. Beleza? Toda fábula carrega uma moral, também chamada de reflexão ou mensagem. Esta leva em conta o todo do texto e apresenta o que é o mais importante. Quanto à moral do texto, assinale a alternativa correta. Ou seja, valorize o que lhe é mais útil. É exatamente isso. Perceba, o Alce, certo? O Alce valorizou sua cabeça. Ele valorizou também o seu chifre e desprezou as pernas. Mas o que foi que fez com que o Alce se mantivesse vivo? As pernas. Ok? Então valorize o que lhe é mais útil. É exatamente isso. Beleza? Seja mais atento ao que acontece. Não. O perigo anda sempre... Não. 14. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. Bom, vamos lá. Aquela jovem estava há muitas semanas. Quando o verbo haver indicar tempo transcorrido, ele é empregado com HA acento agudo no A. Tempo transcorridos. Há meses, espero por Ana. Certo? Há semanas, espero por João. Aquela jovem estava há muitas semanas à espera de. Bom, a locução prepositiva à espera de, ela é craseada, certo? Eu estou à espera de João. Esse a é um a craseado, à espera de. Por quê? Porque espera é um núcleo feminino. E toda locução adverbial de núcleo feminino, ela é craseada, beleza? Então esse a aqui, o primeiro a é o verbo haver, indicando tempo transcorrido. É o a craseado da locução à espera de. E esse último a é um a sem
sem crase. Por quê? Sem o acento indicativo de crase. Porque não existe crase diante de verbo, e partir é verbo. Portanto, o gabarito, letra C. Beleza? Beleza pura, pessoal. Pessoal, estamos acabando aqui, ok? Última questão. Assinale as afirmativas e atribua valores verdadeiro ou falso. Com os verbos impessoais são aqueles que não trazem sujeito à construção frasal. É o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer. É o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, indicando fenômeno natural, certo? É o verbo ser, indicando distância, indicando tempo, certo? Tempo vago, certo? Ou seja, são os verbos que indicam fenômenos naturais no sentido denotativo. Chove muito em Natal, choveu muito em Santa Cruz, neva em São Paulo, trovejou no Rio de Janeiro. Os verbos que indicam fenômenos naturais na acepção denotativa real, eles configuram oração sem sujeito. Ou seja, são verbos impessoais. Veja, com verbos impessoais, é obrigatória a concordância entre o sujeito. Como é que o verbo é impessoal e tem sujeito? Isso aqui é falso. Isso é falso. O verbo fazer indicando tempo deve concordar com o numeral? É claro que não. O verbo fazer indicando tempo transcorrido, ele é sempre impessoal. Ele vai me trazer uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. E ele vai ser empregado sempre, eu falei sempre, sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Ou seja, faz 3 horas que aguardo na fila. Beleza? Então aqui também, pessoal, é falso. Falso, falso e já temos o gabarito. Gabarito, letra D. Beleza? O vocábulo meio, quando funcionar como advérbio, é invariável. A porta está meio aberta. Está um pouco, está mais ou menos. Quando o meio indicar um pouco, mais ou menos, ele vai equivaler a um advérbio. Portanto, todo advérbio é invariável. Beleza? É isso, galera. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se inscrevam no canal. Desçam o dedo aí no se inscrevam. Compartilhem o conteúdo. Curtam o vídeo. E assistam aos meus vídeos. Beleza? Para aprender língua portuguesa de verdade. Aqui é de verdade. Aqui não tem... Vocês viram que aqui não tem tanto arrudeio não. Beleza? O português aqui é simplificado. E valeu, galera. Grande abraço para vocês e é isso. Tchau.